Falar de Ilhéus é falar de cultura, é trazer à tona toda esta grandeza histórica que a nossa cidade possui. A Princesinha do Sul, a terra do cacau, a cidade da Gabriela, do Nassib, do Jorge, a sede da Capitania Hereditária São Jorge dos Ilhéus, beira os seus 500 anos. 500 anos que mexem diretamente com a cultura do seu povo. E a TV Cacau quer levar até você todo esse movimento cultural que a nossa Ilhéus vem desenvolvendo rumo a esta data histórica. Então, a nossa jornada cultural começa com um bate-papo com o secretário de Cultura de Ilhéus, Geraldo Magela, que vem assumindo o desafio de comandar uma das mais importantes pastas desta cidade. Seja muito bem-vindo, secretário, à nossa TV Cacau para este papo produtivo sobre Ilhéus. Prazer estar aqui com vocês. Na verdade, estar na Secretaria de Cultura é um novo desafio, é um grande desafio, substituir nomes renomados que estiveram passado por aqui. E mais, é a terra de Jorge Amado e diversos outros importantes, não só na literatura, na poesia, na música, no teatro, nos diversos setores de cultura de Ilhéus. E agora eu sou mais na pegada da questão de museu, da área de história, né? Mas sem deixar pecar por isso, né? A questão das artes plásticas, de todos os setores, tentar atender todos os setores, né? Então eu estou mais como articulador, né? Então essa preparação dos 500 anos, na verdade, é um projeto de longo prazo, de médio e longo prazo, que a gente precisa executar, porque Ilhéus, ela tem um potencial e ativos culturais, né, naturais muito superiores a outros pontos de turismo, não só da Bahia como do Brasil. Então, na verdade, esse resgate do processo cultural, né, quer dizer, que vem da época, talvez, do tempos áureos do cacau, quando teve o apogeu, talvez, do setor cultural, e agora é esse resgate, né, pós-pandemia, retomando o processo das atividades culturais. Então, é muita atividade ao mesmo tempo. Então a gente traçou o plano do verão agora, e aí é aquela história, né? A gente tentando colocar também a nossa marca. Então a ideia, a cultura é gastronomia, então a gente quer retomar essa questão da gastronomia como elemento importante do turismo de Ilhéus, né? Então a questão do chocolate, a questão do cacau, são coisas que são culturais e não é muito reconhecido pelo próprio ilhéense. Então é botar na pauta, botar como prioridade, né? Tanto que a gente está querendo montar aí a sala do cacau e chocolate, como a gente diz, é a primeira etapa de montar no museu o chocolate, né? Então a gente está negociando aí já também com o exterior de montagem de estruturas, né, nessa linha. Então o cacau, o chocolate é uma marca que a gente vem buscando, divulgar isso, não só o cacau e chocolate, mas essa é a nossa prioridade. Você tem a cana, você tem a cana de açúcar, você tem o fumo, o pau-brasil, você tem diversas atividades econômicas. Mas o cacau e o chocolate agora está ressurgindo e transformando Ilhéus. Então, você tem várias pequenas indústrias acontecendo em Ilhéus, e isso agora a gente está lá no Rio de Engenho tentando qualificar os produtores de cacau para produzir o chocolate também de qualidade com nome, né, com o nome do Rio do Engenho, né? Então, quer dizer, ou na verdade o Engenho de Santana, né? Então é essa a ideia de fazer uma cultura mais ativa e buscar se adaptar a esse novo mundo, né, ao novo mercado, e colocar como um gerador de emprego e renda que é a cultura. E você toca aí nesse ponto muito importante, que é a identificação das pessoas, principalmente das comunidades, com um elemento que é dele, né? O cacau, o chocolate, precisa vir o sentimento de pertencimento, algo que aqui a nossa TV Cacau faz muita questão de enfatizar, esse sentimento de pertencimento. Essas políticas de desenvolvimento,
regional com base na cultura histórica. Como é que a Secretaria de Cultura, que está atrelada à Secretaria de Turismo, que os dois se conversam, se dialogam, né? Porque se a gente quer atrair o turista, o cidadão de casa tem que estar bem informado e principalmente entendendo esse sentimento de pertencimento que é nosso. Qual é o mecanismo de atuação de políticas que estão sendo desenvolvidas aqui? Na verdade, é um processo de integração das diversas secretarias, né? A semana passada a gente já teve reunião de diversas secretarias com atividade, buscar especificamente o Rio de Janeiro, como é que a gente começa lá. Então estava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Assistência Social, as diversas secretarias, né? Todas envolvidas, imbuídas, os conselhos, né? Conselho de Turismo, Conselho de Cultura, Conselho de Meio Ambiente. Então a ideia era buscar essa integração para que a gente possa ter atividades econômicas, né? Quer dizer, você tem aquele pequeno produtor de cacau que não sabe o que fazer. A gente quer alavancar o valor do preço dele. A gente quer que ele transforme também em chocolate, que ele consiga uma rentabilidade maior. Então isso é o próprio conhecimento. E a grande questão é que você fala, a gente puxou esse lado histórico para que esse estado histórico seja vendido positivamente. Então Ilhéus tem alguns recursos que outras cidades não têm, né? Tem a gente chama de ativos culturais que outras cidades não têm, né? Quer dizer, o nego tem um pouquinho de atividade cultural, vende muito bem. E nós, né, que temos uma atividade cultural imensa, né, quer dizer, de diversos matrizes, a gente não está conseguindo divulgar adequadamente. Então essa é a questão lá. Aqui já teve algumas atividades gastronômicas. Gente, Ilhéus tem que ter atividade gastronômica o ano inteiro. Como é que você não faz um festival de chocolate? Agora vai ter atividade do Festival Internacional do Cacau, né? Está entre dezembro e janeiro, está se discutindo. Antes era agora a gente está conseguindo botar 2, né? Um no início do ano, o final do ano, outro no meio do ano. Então, Festival Internacional do Chocolate, a gente está tentando Festival Gastronômico do Cacau com Pimenta, né? Festival do Camarão com Cacau. Então a gente está buscando fórmulas de atrair o turista através da gastronomia, ou seja, isso é cultura, né? Então, quando o turista vem, ele não quer comer o produto dele lá de São Paulo, de Goiás ou de Minas Gerais, ele quer comer o que tem na cidade, né? Na região. Então, qual a nossa atividade principal? É o cacau. Aí você tem até a cachaça do cacau. Você tem vários produtos que o licor, o mel de cacau, que é uma delícia, é um negócio, né? A polpa, o suco de cacau. Então essa é a questão, a gente busca, através da cultura, ativar a economia, né? Gerar emprego e renda. E aí você toca a questão, você está chegando na gastronomia, que é um ponto extremamente, realmente, falar de cultura, falar de turismo, falar de gastronomia. E aí a gente vai atiçar um pouquinho para nós ilhéenses, para a cidade de Ilhéus, que o mundo ouve falar de cacau, de chocolate, lembra de Ilhéus. Mas hoje, Magela, a cidade considerada a cidade do chocolate é Gramado, né? Santa Catarina. Como é que a nossa cultura, a nossa identidade se sente ao ver que um título que teria que ser nosso não é nosso? Aquela história, eu acho que são desafios, a gente está buscando montar essa sala do cacau ao chocolate, mostrar a Cabruca, que é que eu considero o maior projeto de meio ambiente, né, que foi executado historicamente aqui na Mata Atlântica, preservou a Mata Atlântica, a Cabruca. Aí você tem a questão da produção do cacau, aí você tem a produção do chocolate, então uma interligação fundamental. Agora a gente está nesse processo de divulgar a questão da produção. Aí você tem várias empresas, né, inclusive ganhando prêmios internacionais da produção do chocolate, e a gente quer dar mais visibilidade. Então a gente quer fazer esses festivais e a gente já está, essa sala de chocolate, a gente está tentando botar
uma torre de chocolate, alguma coisa que atrai o público, atrai o turista. O turista querer ficar mais um dia. A gente brinca, ó, eu preciso deixar o turista pelo menos mais um dia aqui em Ilhéus procurando coisas culturais, né? O ideal seria ficar mais de 5 dias, 10 dias. Mas se a gente começar a deixar o turista mais um dia, muita gente vai ganhar. Então, isso é importante, é essa questão. Final do mês, provavelmente dia 27 de novembro, a gente vai começar com a Feira da Capitania, que é um instrumento também de divulgar a questão do cacau. A gente vai fazer, inclusive, na praça JJ Seabra ali, que é a da Capitania, a gente fazer uma homenagem à questão da produção do chocolate. A gente quer fazer algumas estruturas do chocolate, que essa praça também seja utilizada para difundir. A gente quer levar as mudas, a gente já pediu a CEPLAC, estamos buscando a parceria da CEPLAC para fazer aquelas mudas clonadas, onde o turista possa ver o cacau. Né? Quer dizer, a gente só tem a sala, a praça do cacau, que é pequena, então a gente quer que Ilhéus toda tenha pés de cacau, que o turista possa ver, e que possa deixar cada vez mais divisas aqui no nosso município. Que maravilha! Além do cacau, história da Capitania Hereditária São Jorge dos Ilhéus, que é uma história que envolve não só o município, mas os 13 municípios que fazem parte aí desse litoral e que estão diretamente interligados à história da cidade. E aí a gente pega o posicionamento geográfico da nossa cidade, né? Ela é extensa, tem aí uma amplitude cultural, tanto para o norte quanto para o sul. E aí você falou do Rio do Engenho, que é um berço de cultura ali, tem muita história. E quais são os projetos também para se ampliar essa cultura para os outros distritos, principalmente? Né? Nós temos aí, principalmente a gente fala um pouquinho da questão do meio ambiente, o norte da cidade, ele tem um apelo ambiental muito forte, que nós estamos concentrados entre a Lagoa Encantada. Tem aí o confronto entre a questão portuária, que se com uma boa gestão e política pública a gente consegue consolidar desenvolvimento e meio ambiente também, né? Com certeza, dentro dos diversos distritos, né, a gente está com esse projeto no Rio do Engenho. A Olivença a gente já ativou a questão a Casa de Jorge Nascimento. Na Lagoa Encantada a gente está tentando desenvolver a questão do turismo náutico, né, quer dizer, e também o gastronômico, né, quer dizer, festivais gastronômicos lá. E aí a gente está buscando parceiro para resolver o caso da ladeira da Lagoa Encantada, que é o Grande Gargalo. Mas lá tem muito mais. Você tem Sambaqui, que é pouquíssimos municípios no Brasil que tem, né? Você tem um Sambaqui de algo de 2000 anos, então você tem sítios arqueológicos lá, você tem antigos engenhos, você tem passeio náutico, você tem uma série de atividades ali que pode ser utilizado. E a Lagoa Encantada é a parte histórica, que a gente já tem relatos dela do século XVI, né? Com Gândalo, ele relata lá que tinha peixe-boi, que tinha tubarão, chamado tubarão-martelo, né? Então você tem uma quantidade enorme de ativos que a gente está tentando organizar. Então a ideia é essa, a gente já disparou o processo do Rio do Engenho, e a gente acredita talvez até final do ano, início do próximo ano, já disparar o da Lagoa Encantada. Então essa ideia é buscar englobar. E aí também, aí você vem Aritagá, Sambaituba, Mamuã, que tem uma atividade que pode desenvolver a pesca e a pesca submarina também. Então você tem várias atividades. É lógico que você precisa de muito recurso, mas mesmo sem recurso a gente está fazendo muita coisa, mas a gente precisa identificar algumas prioridades. A prioridade nossa hoje é mostrar para o turista como é que se produz cacau, né? Como é que se produz o chocolate. Então essa é a ideia, que a gente precisa mostrar para o turista a realidade da nossa região. Então é isso. E a gente tem muita atividade e esperamos aí dia 21 já inaugurar uma unidade museográfica lá no Rio do Engenho, que seria o memorial ao Engenho de Santana. E a gente, outras atividades, que a gente tem a sala Silva Campos, inaugurar aqui no Museu da Capitania, porque Ilhéus é uma das cidades com o maior volume de produção historiográfica.
pouca gente sabe. O Rio de Engenho, eu estava brincando, no mínimo deve ter uns 10 teses ou livros, 10 é pouco, acho que também umas 20. Ilhéus é retratada só no museu, tem um monte de livros. A cultura é dinâmica e gera renda rápida, né? Quer dizer, aquela, a gente brinca, é como se fosse soro na veia, é direto, porque R$1 numa cultura, ele vira 100. Exato. No turismo, 1 vira 25. Só que na cultura é rápido e gera mais renda, porque 1 é 100. Por exemplo, a feirinha, que é a reativação da feirinha do artesanato aqui na frente do teatro. São algumas famílias que estavam numa situação difícil na pandemia e já começaram a ter atividade econômica. É isso, é reativar. E aí, assim, naturalmente, Ilhéus já possui todo esse acervo, essa bagagem cultural, visual, né? Não precisa fazer muito. Mas querendo ou não, a gente também precisa, e aí a gente tem que puxar o seu histórico de historiador da mão de obra, ou seja, pessoas que realmente saibam contar, divulgar e transmitir ao turista essa ideia, essa sensação de viver, né? De transmitir essa história da nossa cidade. Como é que tá, Magela? O preparativo, vamos dizer assim, de potencializar o conhecimento das pessoas que vão estar aqui na linha de frente, trabalhando, divulgando, transmitindo essa cultura de Ilhéus de uma maneira correta, né? De uma maneira alinhada com o que realmente, sendo fiel à história da nossa cidade. A questão da nossa história é todo um processo de resgate, né? E apropriação, como você falou bem, a questão de a população se apropriar desses ativos, né, culturais. Então a população precisa se apropriar mais da sua história, né, da luta contra os franceses, contra os holandeses, as diversas atividades econômicas, né, que aqui houveram aqui na nossa região. Os engenhos, a gente, por exemplo, tem uma entidade trabalhando aí que já descobriu 21 engenhos de açúcar aqui em Ilhéus. O pessoal fala, no máximo 5 ou 6, no máximo 8. Na história você acha, já foram localizados 21. Então há uma busca intensa por resgate da história e isso começa a ser repassado. Então a gente começou com curso já nos guias de turismo, agora a gente vai estar marcando com o CETRAN também, fazer os principais pontos de turismo com os guardas e dar fundamentação histórica para eles. Aí a Guarda Municipal também a gente já vai trabalhar com eles. Depois os monitores sociais, para que todos tenham na ponta da língua a história, os principais pontos de turismo. Por exemplo, se falava muito que Ilhéus perdia para outra cidade porque não tem parque aquático. Nós identificamos 2 Ilhéus, um no sul e o outro no Iguape. Então o do Iguape é enorme e são atividades que a gente precisa divulgar mais. Então Ilhéus precisa se conhecer melhor. Então essa é a questão. Se a gente conseguir vender bem tudo que a gente tem, vai ser com certeza disputar com as maiores cidades turísticas do país. Exato, tem muita coisa na nossa cidade que falta divulgação, falta informação ser passada de maneira plena e sólida. E aí, semana, dia 27, né, de setembro, foi a Semana Nacional do Turismo, promovido aí, um evento muito bacana promovido pela IS4, de traçar um pedacinho, né, do roteiro da nossa cidade, que é vasto, mas esse pequeno roteiro. Nessa passagem, Magela, que se fez de maneira, por uma semana, você consegue observar o ponto negativo e positivo que hoje Ilhéus absorve e tem para ser traçado nesse plano? Eu acho que assim, foi interessante, muito interessante essas atividades desenvolvidas por uma empresa que eu achei interessante, com uma visão diferente. E houve também um espaço para a gente falar o óbvio. O Estado, ou seja, o município, o Estado e o governo federal, não são responsáveis sozinhos por promover o turismo. Né? Eu acho que assim, empresas precisam fazer, entidades precisam fazer. E a gente precisa, na verdade, o Estado, como eu falo, o município aqui, precisa ser o indutor, precisa ser o catalisador, talvez, dessas atividades. Né? Por exemplo, a gente recorre muito ao terceiro setor, né? As ONGs,
para ajudar a desenvolver pesquisas, isso, historiadores renomados, por exemplo, da UESC e de outras universidades, vêm nos apoiando, mas através de uma entidade, né? É uma questão importante, nós tivemos atividades de entidades que são a nível nacional, então, quer dizer, a nível regional, estadual, então o município precisa apoiar, né? Por exemplo, o desenvolvimento da Tabajari foi desenvolvido uma ONG com apoio, né? Então, quer dizer, o formato que já tinha o projeto da Tabajari, só que não estava rodando. Então, como a entidade houve o processo de capacitação, ela desenvolveu. Mesma coisa, a Casa Jorge Amado é do terceiro setor, uma ONG que montou, né? E agora já está com outros projetos também com ONG, Morro de Pernambuco, Lagoa Encantada, para a gente reativar os ativos, ou melhorar os ativos. Aí o que você fala, precisa de capacitação, capacitação, capacitação. E precisa divulgação para que a população se aproprie desses ativos. A gente fala de turismo, voltando, né? Estamos com o secretário de Cultura, pasta interligada com turismo. É tudo junto, né? Porque quando a gente fala desse setor, a gente está falando junto. É um turismo cultural. Turismo, né? Cultural, e principalmente quando a gente está em Ilhéus, né? Ilhéus é esse berço. Secretário, passamos aí pela parte da pandemia, um momento onde que muitos setores, em todas as cidades, foram estagnados, né? Os setores não conseguiram fluir, mas agora a gente retoma. A pandemia vai se equilibrando e aí final do ano chegando. Como é que a nossa cidade está preparada culturalmente? Você pode pegar um momentinho aí turisticamente para a gente abordar, para a gente receber, recepcionar quem vem de fora e também dar conforto para os nossos cidadãos nativos. É isso, eu acho que assim, a cultura está ajudando a questão do turismo, né? Trabalhando a questão do turismo cultural, mas essa questão de história, de conhecimento do que se tem, e a gente está objetivando abrir unidades museográficas, né? Quer dizer, a ideia nossa, a gente estava funcionando cerca de 3, já estamos ampliando, a ideia é a gente chegar, pelo menos, um desafio, até final do ano que vem, pelo menos a 20. É um desafio enorme, se ele chegar a 10 está ótimo, né? Mas são atividades interessantes, a gente está com parcerias, por exemplo, a Mara Mata, o Museu do Mar e da Mata também está no processo, diversas secretarias, e preparando, aí você tem os navios que, se Deus quiser, vão voltar agora, então acho que assim, é aquele negócio, trazer o máximo de turista para gerar uma maior possibilidade de geração de renda, né? De emprego e renda. Mesmo não formal, mas você consegue levar o que de comer, porque o setor cultural talvez foi o mais impactado dessa pandemia. Você tem um volume enorme, você tem uma ideia só de grupos de capoeira, nós temos cadastrado 35, mas nós chegamos à conclusão que temos em torno de 100, ou mais de 100. Então essas pessoas tiveram dificuldade, aí teve um processo de distribuição de cestas básicas, mas mesmo assim, né, eles pararam a atividade. Então a gente acredita que agora esse verão, a gente está fechando essas datas, para que eles possam, não só eles, todos os setores possam ter essa renda, recuperar um pouco da pandemia, porque a pandemia foi muito dura, ela continua, mas é aquela história, como você bem disse, ela teve uma queda, está mais sob controle e a gente espera que ela, infelizmente a gente vai ter que conviver com ela. O coronavírus, o SARS-CoV-2, já vai ter que conviver. Vai virar, provavelmente, aquela história. O novo normal. Né? Ao novo normal. Né? Exatamente. Gente, Papo Produtivo TV Cacau, conversando com Geraldo Magela, secretário de Cultura, né, daqui da cidade de Ilhéus. Quero agradecer. Né? Esse é um pequeno pedaço, né, da nossa cultura. Acho que o que nós vamos começar a movimentar realmente agora, a partir de novembro, a gente vai entender, porque quando a visão vem de fora, a gente tem a absorção maior. Mas para finalizar, Magela, eu queria que você passasse assim, o que hoje a Secretaria tem de cronograma cultural para que o nosso seguidor, o nosso espectador já saiba como seguir o roteiro tudo.
Na verdade está sendo aprovado, eu acho que está fechando ainda essa semana, o calendário oficial, né, quer dizer, do verão. E a gente já lançou para o Conselho Municipal de Cultura o calendário anual. A ideia é ter isso como ponto de referência para o turista, saber quando vão estar as principais festas, né, quer dizer, os principais movimentos, as feiras, né, as principais exposições culturais que a gente está tentando. Todo mês lá no Palácio Paranaguá a gente está tendo exposição, né, e buscar alternativas, né, quer dizer, formatar outros roteiros turísticos para receber cada vez mais turistas. Quer dizer, o turista quer conhecer a nossa região. E a gente tem que acolher bem, né? Então isso tem que ter capacitação. E a Secretaria está tentando ser esse, como diz, empurrador de carro alegórico. Quem tem que desfilar são os fazedores de cultura. A Secretaria precisa dar o suporte necessário para que os fazedores de cultura possam elevar Ilhéus cada vez mais ao topo, né? Quer dizer, a busca do topo seria um grau de satisfação não só da população de Ilhéus, mas também do turista, que a gente vive e muita gente sobrevive do turismo. Gente, esse foi um papo produtivo aqui com o Geraldo Magela, secretário de Cultura de Ilhéus. Obrigada, secretário, por esclarecimentos, informações aqui para a nossa TV Cacau.